Acabou de sair mais uma informação quentíssima para nós de que o Cruzeiro vai perder outro atleta que é considerado titular. Estou falando do volante Matheus Barbosa. O jogador vai para o Atlético Goianiense disputar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Isso mesmo, mais uma grande perca para o Cruzeiro. Ah, Renato, mas o Matheus Barbosa nem é isso tudo. Sim, o Matheus Barbosa nem é isso tudo, mas nas condições atuais que o Cruzeiro se encontra, é uma peça importante no elenco. Se o Matheus Barbosa sai, só dá mais oportunidades, por exemplo, para jogadores como Ariel Cabral jogar. Ou seja, péssima saída do Cruzeiro, que não poderia fazer nada para segurá-lo, até porque ele não pertence ao Cruzeiro, ele pertence ao Avaí, que tinha lá na cláusula de contrato, caso aparecesse outra proposta, o Cruzeiro até mesmo poderia igualar, né? Mas como não temos dinheiro, então esta condição está totalmente impossibilitada neste momento. O Matheus Barbosa sai do Cruzeiro, informação que foi divulgada aí em primeira mão para nós pela rádio Itatiaia, pelo Samuel Venâncio, onde fala que o artilheiro do Cruzeiro já está de saída. Parece que ele recebeu uma proposta com um contrato até o final de 2022, com condições salariais melhores do que ele recebe hoje no Cruzeiro, então não tem como segurar. O jogador não pertence ao Cruzeiro. Mais uma perca que é para sim ser lamentada. Matheus Barbosa deve deixar o Cruzeiro nas próximas horas e vai sim assinar contrato com o Atlético Goianiense ainda esta semana. Informação dada em primeira mão pelo jornalista Samuel Venâncio. Atenção, nação, nesta tarde surgiu uma informação de que o treinador Vanderlei Luxemburgo teria sido procurado pela diretoria do Cruzeiro após a derrota para o Remo. Quem trouxe essa informação para nós, Renato, foi o jornalista Guilherme Pio do portal UOL Esporte, onde ele fala que assim o Cruzeiro procurou ele a pedido do Pedro Lourenço, principal investidor do Cruzeiro. O Pedro Lourenço, né, que quando surgiu aquele problema algumas semanas atrás com o presidente Sérgio Rodrigues, falava que o Pedro Lourenço teria pedido a contratação sim do Vanderlei Luxemburgo, mas que o presidente Sérgio Santos Rodrigues teria preferido contratar o Mozart, e agora o nome do Vanderlei Luxemburgo volta a ser cogitado. E segundo o Guilherme Pio, ele chegou até mesmo ser procurado pela diretoria do Cruzeiro após a derrota. Só que tem um porém, a reportagem também confirma que o contato só vai avançar se o Mozart pedir demissão, até porque demitir hoje o Mozart não é opção para o Cruzeiro. Se ele falar eu quero sair, ok, aí sim o Cruzeiro vai atrás do Vanderlei Luxemburgo. E eu gostaria de ressaltar para vocês que o Vanderlei Luxemburgo recusou algumas propostas recentemente. Recusou a proposta do Goiás, recusou também uma proposta do Vasco, que procurou o Rogério Ceni, procurou o Luxemburgo e depois viu que não conseguiu, foi atrás do Lisca. Essa é a informação que surgiu para nós. E tem outra equipe também interessada na contratação do Vanderlei Luxemburgo, que é o Corinthians, que tem o seu atual treinador, o Silvinho, que chegou há pouquíssimo tempo, ameaçado no cargo. Silvinho, que vem com desempenho muito baixo, e o preferido para assumir o Corinthians é o Vanderlei Luxemburgo. Só que é apenas boatos. Que o Cruzeiro foi atrás dele é uma informação. Renato, você gostaria do trabalho do Vanderlei Luxemburgo novamente aqui no Cruzeiro? Eu gostaria de lembrar a vocês que em 2015 ele esteve aqui no Cruzeiro, teve uma passagem péssima pelo clube, não ficou nem sequer 3 meses no comando do Cruzeiro. E nas últimas 3 temporadas, galera, eu tenho que admitir para vocês que os trabalhos do Vanderlei Luxemburgo não foram tão ruins comparado à carreira dele de 2010 até para cá. Porque, Renato, olha só, se você pegar, ele classificou o Vasco para a Copa Libertadores da América, isso foi em 2018 para 2019. Em 2020 ele foi campeão paulista pelo Palmeiras, mas com o decorrer da temporada ele foi demitido e depois ele foi contratado pelo Vasco, onde ele ficou pouco mais ali de 1 mês, 2 meses no comando do Vasco e foi demitido novamente. Desde então ele está desempregado. Vanderlei Luxemburgo é um treinador que agradaria o Pedro Lourenço. Ah, Renato, mas é um treinador caro. Cara, se é um pedido do Pedro Lourenço, o mínimo que ele pode fazer é bancar a contratação desse treinador. Você quer? É fora do padrão do Cruzeiro. Você quer? Quero. Então você vai lá e paga. Beleza, Pedro Lourenço vai lá e paga. Agora eu tenho que fazer uma certa comparação para vocês. O salário do Vanderlei Luxemburgo não é barato. Eu acho que ficaria ali mais ou menos na casa, né, do salário do Rogério Ceni, que recentemente foi demitido lá do Flamengo. Se o Pedro Lourenço se disponibilizar a pagar o salário do Vanderlei Luxemburgo, ele também poderia se disponibilizar a pagar o salário do Rogério Ceni, que não deve ser muito diferente do Vanderlei
Vanderlei Luxemburgo. Rogério Ceni, que foi campeão brasileiro recentemente pelo Flamengo, teve uma passagem pelo Cruzeiro fracassada, mas todo mundo sabe que o Rogério Ceni tentou de tudo para evitar a queda do Cruzeiro e não conseguiu, porque o grupinho aqui era muito bem formado. Eles tinham um pacto, parece, para derrubar o Cruzeiro. Agora vamos aguardar. Informação foi dada pelo Guilherme Pio e se o Mozart pedir demissão, aí sim o Cruzeiro pode ir lá e buscar. Renato, qual é a possibilidade disso acontecer? Cara, sinceramente, a possibilidade disso acontecer é alta. O Cruzeiro nem sequer precisa demiti-lo, é só chegar, Mozart, vamos ter uma conversa aqui de amigo para amigo. Nós temos que admitir que tentamos de tudo com você. Nós demos diversas oportunidades que nós não daríamos para outro treinador se não estivéssemos na mesma situação. Agora seja amigo do Cruzeiro, assim como o Cruzeiro foi seu amigo. Peça demissão e nos dê outra oportunidade de ir no mercado buscar outro treinador, de nos recuperar neste Campeonato Brasileiro. Nós tentamos com você e infelizmente não deu certo. Eu sei que é difícil, mas por favor, peça demissão, peça sua saída para que a gente consiga tentar uma recuperação, tentar algo novo para o Cruzeiro. E os valores que, se eu demitisse você, eu ia ter que pagar, eu também vou pagar esses valores caso você também peça demissão. Vamos fazer este acordo aqui e peça sua saída para que a gente possa ir no mercado. Agora, sobre o Vanderlei Luxemburgo, não é nada certo, seria outra aposta. Até porque, como eu falei para vocês, o problema do Cruzeiro não é só treinador, tem muito problema. O Cruzeiro é um espelho de tudo que vem acontecendo, de tudo externo e interno dentro do clube. Aí acaba refletindo também no time. É apenas um espelho. Mas o Vanderlei Luxemburgo acredito que poderia sim trazer uma melhora muito grande para o Cruzeiro, uma melhora dentro de campo. Mas não achem que com a chegada de um novo treinador vai acabar todos os problemas do clube. Muito enganados estão essas pessoas que pensam assim. Mas se o Mozart pedir demissão, eu vejo sim com bons olhos a contratação do Vanderlei Luxemburgo, que seria, podemos dizer assim, mais um treinador medalhão, assim também como era o Filipão na última temporada. Vamos aguardar para saber se o Mozart vai ou não ficar muito tempo no comando do Cruzeiro. Vai depender muito do treinador que já viajou, né, para a próxima partida que vai acontecer no sábado. Seguinte, nação, já saiu a lista dos relacionados do Cruzeiro para a próxima partida. Isso mesmo, há novidades, mas nenhuma novidade que traga uma expectativa para o torcedor cruzeirense. Mas, Renato, é o atacante Marcelo Moreno, galera, o único que me traria uma expectativa está fora da próxima partida. Eu que esperava que o Moreno ficasse fora de apenas um jogo, até porque ele acompanhou a última partida do Cruzeiro lá de casa, assistiu, postou, fez a postagem, tudo bonitinho. Mas o Marcelo Moreno ainda fica de fora para o próximo jogo. Vou colocar aqui para vocês os nomes que estão relacionados para o próximo jogo. Ariel Cabral, Bruno José, Cáceres está de volta, Dudu, Eduardo Brock, Fábio, Felipe Augusto, Flávio, Bissoli, Giovanni Picolomo voltando de suspensão, Jean Vitor, Léo Santos, Lucas Ventura, Marcinho, Matheus Pereira, Noberto, Rafael Sobis, Ramon, Rodolfo, Rômulo, Thiago, Vinícius e também o atacante Wellington Ney. E aí, Renato, o que você achou do time do Cruzeiro? Cara, é como eu falei para vocês, o time do Cruzeiro é muito fraco, mas o mínimo que o nosso treinador tem que colocar é uma organização tática. As outras equipes não têm um elenco melhor do que o Cruzeiro, mas elas têm organização dentro de campo. Renato, como você escalaria esse time do Cruzeiro para o próximo jogo? Cara, no gol, Fábio, a dupla de zaga, Rodolfo e também o Léo Santos. Eu não colocaria o outro zagueiro lá, o Eduardo Brock, para jogar. Na lateral direita, Cáceres. Na lateral esquerda, eu voltaria o Matheus Pereira. Acho que ele já ficou de molho por muito tempo. De volante, eu colocaria ali, já que não teremos, né, o Matheus Barbosa, eu colocaria de novo o Lucas Ventura. De meio de campo, o Marcinho. E aí fica a dúvida, né? Quem poderia ser o Rômulo, o Giovanni Picolomo? As opções que temos nesta posição são fraquíssimas para nós. Eu poderia até mesmo colocar o Flávio para jogar ali do lado também, né, do Lucas Ventura. Lá na frente teríamos o Bruno José de um lado, o Wellington Ney de outro e o Guilherme Bissoli ou até mesmo o atacante Thiago de titular. Mas eu cravo para vocês, o nosso treinador vai mais uma vez colocar o Rômulo de titular e vai mais uma vez colocar o atacante Rafael Sobis de titular. Pode ter certeza de que ele vai cometer os mesmos erros novamente. Ele não cansa de cometer os mesmos erros. E ele tem que tomar uma decisão na sua vida. Porque não dá. O Rafael Sobis, galera, não rende nada dentro de campo. Tem jogadores que não estão rendendo nada dentro de campo. Rômulo não rende nada dentro de campo. Precisamos aí de colocar os caras que estão com a disposição física melhor. Não acho que o Sobis seja
pior do que o Guilherme Bissoli, mas a condição física dele não condiz, né, com o momento atual do Cruzeiro, de um Campeonato Brasileiro Série B, que o Cruzeiro precisa dos melhores fisicamente, as entregas melhores, e o Rafael Sobis não pode mais disponibilizar isso para o Cruzeiro. Todo mundo já entendeu, só o Mozart que não. Como se já não tivéssemos notícias ruins o suficiente, outra nesta tarde para nós. Isso é uma notícia que pode comprometer muito o futuro do Cruzeiro. Isso porque a justiça determinou a penhora da sede Campestre 2 do Cruzeiro, em ação movida pelo ex-técnico do clube Mano Menezes. O imóvel seria usado para pagar a dívida e evitar a nova punição da FIFA, referente à causa do Denilson. Isso mesmo, o Cruzeiro que estava pretendendo vender a Campestre, né, para que assim pudesse pagar a dívida na FIFA. Mas tudo indica aí que o Mano Menezes conseguiu sim. E aí, o que a gente vai fazer agora? Como é que o Cruzeiro vai pagar esta dívida? Porque a justiça determinou, né, que para ser penhorada, para pagar o valor referente à dívida que nós temos hoje com o Mano Menezes. E aí, como é que vai ser pago agora a dívida do Denilson? Me fala, Cruzeiro, explica. Vai deixar tudo nas costas do Pedro Lourenço e também do Regis? Porque se não for ele, eu não vejo outro meio do Cruzeiro conseguir pagar esta dívida. Porque Campestre vai ser penhorada e o Cruzeiro vai ficar sem o dinheiro que era esperado para receber daqui a algum tempo. Outra péssima notícia em um mar de notícias ruins que a gente recebe todos os dias. Então é isso, família. Agradeço a vocês pela participação especial aqui no segundo vídeo do dia no canal do Camarote Esportivo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Um grande abraço a todos vocês e até o vídeo de amanhã no horário do almoço, beleza? Um grande abraço. Fui!